Welcome back to the program. We are here with Dr. Gordon. Bem-vindo de volta ao programa. Estamos aqui com o Dr. Gordon Hahn, um autor prolífico e especialista em relações entre Rússia e Estados Unidos, além do Cáucaso. Obrigado por participar do programa. Li um dos seus artigos sobre as loucuras suicidas da Europa e achei que esse poderia ser um bom ponto de partida para a nossa conversa. Obrigado pelo convite. Pois é, eu percebo isso. Na verdade, percebo o mesmo sentimento sempre que viajo pelo mundo. Há uma certa confusão sobre a direção que a Europa está tomando atualmente. Porque, bem, sempre me perguntam, por que vocês, europeus, estão escalando uma guerra e boicotando a diplomacia quando estão perdendo essa guerra e arriscando uma guerra nuclear? Também na esfera econômica, é a mesma questão. Por que as políticas econômicas bizarras que estão minando o poder econômico do continente? E além disso, por que os líderes europeus não conseguem ver que uma crise de legitimidade política está crescendo? Há muito pouca correção de rumo. Costumo dizer que entendo o que os ucranianos estão fazendo, os russos, os americanos, mas os europeus? Isso é um pouco enigmático. Então pensei, sim, se você pudesse expor as ideias do seu artigo e explicar por descreve o comportamento da Europa como suicida. Basicamente o artigo, na minha opinião, talvez enfatize demais essa ideia. Por um lado, acho que é correto dizer que essas pessoas são um tanto narcisistas e mimadas até certo ponto, e também estão desconectadas da população em geral. Mas outro aspecto, eu acho, é que elas são altamente ideologizadas, em outras palavras, são uma espécie de idealistas radicais. Elas não são realmente, em nenhum sentido verdadeiro, realistas. E se você define realistas da forma como John Mearsheimer explica de maneira eloquente, e como você também costuma explicar de forma eloquente, estamos falando de uma abordagem realista da política internacional, na qual se reconhece que o conflito é inerente ao sistema, porque é um sistema anárquico. Não existe um processo de governança predominante, e, portanto, há um elemento, como John Mearsheimer sempre enfatiza, de uma situação de caráter trágico. Um estado permanente de conflito em que um dilema de segurança, seja entre grandes potências ou entre estados, está sempre à beira de ocorrer ou não ocorrer. Essas pessoas não operam sob essa suposição. Elas operam sob uma suposição ideológica, como idealistas, na qual acreditam, especialmente quando falamos da Europa, que a União Europeia é uma manifestação do sonho democrático, da esperança democrática que levaria a uma espécie de paz perpétua ao redor do mundo. Portanto, existe toda essa ideia da paz democrática, certo? Onde os estados democráticos não entram em conflito entre si. Os estados democráticos só entram em conflito com estados autoritários, e claro, a culpa é sempre dos autoritários. Nunca é culpa dos estados democráticos ou republicanos. Devo enfatizar, aliás, que não gosto de usar a palavra democrático, porque democracias realmente não existem, talvez em alguns cantões da Suíça. Quero dizer, de modo geral, estamos falando de repúblicas, então isso acaba levando a uma espécie de demagogia e a uma ideia que é, bem, de certo modo, uma ideia bolchevique, certo? Sort of a Bolshevik idea, right? A Bolshevik, you might call it Bolshevik republicanism, in which Você poderia chamar isso de republicanismo bolchevique, em que essas pessoas estão dispostas a usar qualquer meio para alcançar seu objetivo de construir um mundo republicano, algo que vem como um resultado inevitável, mais cedo ou mais tarde. Em termos de política, o curioso é que há inúmeras contradições. Algumas dessas contradições estão incorporadas à própria estrutura da União Europeia, não apenas pela falta de praticidade desses ideólogos, mas também pelo fato de haver uma espécie de soberania dividida. É um pouco como a ideia de plurinacionalismo na identidade nacional, certo? Então, se você é alguém que vive, sei lá, na Baviera, você se identifica, se auto-identifica como bávaro, alemão e europeu. Bem, o mesmo problema surge na União Europeia em relação à soberania, não é?
that leaders and states Líderes e estados possuem uma soberania dividida, em parte com a União Europeia e em parte com seu próprio Estado nacional. E ao longo do tempo, especialmente nesta era de globalistas, a soberania do Estado tem sido sacrificada em favor da soberania da Europa, da UE. Assim surgem todos os tipos de contradições nas políticas, certo? Por um lado, e a OTAN, aliás, é algo que devo acrescentar, pois é crucial, há todo tipo de contradição estranha. Por exemplo, a França ainda compra petróleo da Rússia e importa gás natural. Eles compram petróleo por meio da Índia e da Turquia. Mudaram para o gás natural liquefeito americano, tanto quanto possível, mas isso tem sido feito ao custo de pagar preços mais altos pelo gás e pelo petróleo, que são revendidos com acréscimo pela Índia e pela Turquia. Então, ao mesmo tempo, você está sofrendo esse impacto econômico e, simultaneamente, ameaçando a Rússia. Por um lado, você está financiando, até certo ponto é verdade, a Europa reduziu cerca de 90% de suas compras de energia russa, mas ainda há algum dinheiro indo nessa direção. E ao mesmo tempo os franceses estão meio que na vanguarda das ameaças de escalada e realmente dando pequenos passos em direção a uma escalada perigosa. Por exemplo, quando eles abordaram um dos navios que supostamente transportava petróleo, um daqueles, como chamam, navios da Frota Sombria ou Frota Fantasma, também falaram sobre enviar tropas. Macron tem sido muito proativo na formação da coalizão dos dispostos e mencionou o envio de tropas como parte de uma garantia de segurança. Um general francês afirmou recentemente que eles já estavam preparados para fazer isso. O SVR russo, o Serviço de Inteligência Estrangeira, afirma que já há tropas francesas em Odessa. E mais recentemente, cerca de uma semana atrás, eles afirmaram que há cerca de 2.000 soldados da Legião Estrangeira Francesa, em sua maioria latinos, treinando na Polônia, prontos para serem enviados, talvez para Odessa, ou sob o plano de garantias de segurança que ainda não foi implementado. Assim, há essa contradição. Por um lado, financia-se os russos, e por outro, está-se aparentemente pronto para entrar em guerra com eles. Outro tema ligado a essa ideia de soberania dividida é a questão levantada sobre a utilização dos ativos russos congelados, 300 bilhões de euros em ativos russos, para ajudar a financiar a assistência à Ucrânia. E isso esbarrou em... Bem, isso era basicamente um tipo de plano da União Europeia, e esbarrou na Bélgica. Esse é o interesse do Estado-nação da Bélgica, onde fica a Euroclear, que detém total ou parcialmente esses fundos. E caso houvesse uma confiscação desses ativos, independentemente do pretexto, seja por meio de um empréstimo, garantia, eurobônus ou o que for, se houvesse um processo judicial, a Euroclear poderia claramente ser prejudicada, e isso teria explicações para a economia belga. E então o primeiro-ministro belga veio a público e disse, bem, sabe, estamos perfeitamente felizes em fazer parte da coalizão dos dispostos, mas também queremos fazer parte da coalizão dos cobradores. Eles não querem ser os únicos a arcar com a conta desse problema, caso surja um processo e acabem perdendo. Então, novamente há essa contradição entre a soberania estatal, a soberania europeia e os objetivos da OTAN. Essencialmente, infligir uma derrota estratégica à Rússia, a qualquer custo, para que possam continuar expandindo a OTAN. Esse é todo o propósito da OTAN em relação à Rússia. É por isso que chamo isso de guerra OTAN, Rússia, Ucrânia. Não é tanto uma guerra ucraniana, mas sim uma guerra entre a OTAN e a Rússia. Acho que você acertou em cheio quanto à ideologia e ao narcisismo, mas dá para entender um pouco a razão disso, porque, novamente, a narrativa do projeto europeu realmente moldou o pensamento das elites políticas. Depois da Segunda Guerra Mundial, após séculos de europeus se matarem nas grandes guerras,
De repente, eles formaram a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço para criar transparência e cooperação econômica, a fim de estabelecer a paz, transcendendo, de certa forma, a própria história. Essa é a narrativa. Pela primeira vez, os europeus conseguem realmente trabalhar juntos. E então, é claro, depois da Guerra Fria, essa missão passou a ser levada não apenas por uma Europa mais ampla, mas para o mundo. A ideia de que a experiência europeia deveria ser compartilhada globalmente, com a suposição genuína de que a Europa agora possuía a fórmula secreta para transformar o mundo. A própria União Europeia passou a ser vista quase como a personificação da tese do fim da história de Francis Fukuyama. Então essa era mais ou menos a previsão, a lógica e a autoimagem mantidas pelas elites europeias. Agora, todas essas são teorias muito atraentes. É pelo mesmo motivo que, em ciência política, muitas vezes vemos uma tendência às teorias liberais entre os líderes políticos, porque é mais atraente pensar que se pode transformar o mundo do que aceitar que alguns problemas não podem ser superados. E para os acadêmicos, vimos não apenas no final dos anos 1990, mas ao longo dos anos 2000, que as principais discussões sobre a Europa eram: a UERA é um poder normativo que muda o mundo por meio de suas normas. É um poder civil, um poder ético, ou é melhor definida como um poder moral? Temos, uma enorme quantidade de artigos e livros que os estudantes precisam ler e estudar, todos organizados mais ou menos em torno da questão: o que torna a Europa tão única e grandiosa? Como foi que nós, por assim dizer, consertamos a história? Então, quando essa bolha começa a estourar e você percebe que muito disso, na verdade, não estava sendo alcançado, é normal, eu acho, que as elites se afastem um pouco do público em geral, onde as realidades do mundo estão de fato se impondo, e em vez disso, recuem para Bruxelas, onde ainda fingem que o projeto continua em andamento. Where they still pretend as if the project is still going. And indeed, Russia is seen as the key threat to this project. E de fato, a Rússia é vista como a principal ameaça a esse projeto. Mesmo os debates sobre o conflito que temos com a Rússia, em um nível normal, parecem minar a narrativa sobre a qual a UEM se baseou. Então é quase existencial para eles manterem a cabeça enfiada na areia. Eu não sei, acho isso bastante extraordinário. Porque, veja, pode-se dizer que há duas formas diferentes. Bem, não quero simplificar demais, mas duas maneiras principais de encarar esta guerra na Ucrânia. Uma é o argumento que a UERA prefere, que os russos são simplesmente expansionistas, que querem restaurar a União Soviética. E para evitar isso, com a UERA se vendo como tendo uma grande missão histórica de mudar o mundo, cabe a nós, na Europa, armar a Ucrânia, garantir que os custos sejam altos demais e assegurar que a Rússia não saia impune. E isso também faz sentido até certo ponto. Você quer aumentar os custos em relação aos benefícios de qualquer oportunismo militar. Mas há uma segunda teoria que, como você sugeriu, pessoas como Mearsheimer e outros realistas apresentaram. Ela se baseia em uma montanha de evidências de que a Rússia teme a expansão da OTAN. Não é apenas medo, ela vê isso como uma ameaça existencial, e é por isso que interveio na Ucrânia. Agora, se isso for verdade, qualquer escalada militar será respondida com mais escalada do lado russo, e o resultado não será a paz. Será a destruição completa da Ucrânia e, possivelmente, uma guerra nuclear com os países da OTAN. Então, veja, eu tendo a me inclinar para a segunda. Não apenas tendo, estou muito convencido de que é a segunda, mas posso admitir que posso estar errado. No entanto, o que é extraordinário na Europa é que é completamente impossível ter algo que se pareça com uma discussão. Ou você segue a primeira teoria, ou está com os russos. É um putinista. E não tenho certeza se isso se relaciona com os ideais construtivistas da UE, onde se acredita que o discurso forma a realidade social. Ou seja, se você diz que os russos têm um medo legítimo, pode acabar legitimando suas ações e deslegitimando toda a política da UE e o projeto europeu como um todo. Então, essencialmente, você é um traidor. Não importa se é real ou não, ou se você está certo.
Apenas ao argumentar isso, você cria uma realidade social que enfraquece o projeto europeu. Então é um quebra-cabeça muito difícil de resolver na Europa, porque se não é permitido falar sobre essas questões, qualquer um que as questione é um traidor. Para onde essas pessoas podem ir? Não há correção de rumo. Enfim, desculpe, foi um comentário bem longo, mas Acho que você está absolutamente certo. E a ironia da situação é que, por um lado, eles estão dedicados a esse projeto de espalhar o republicanismo pelo mundo, liberdade de expressão e todos esses outros valores. Mas, por outro lado, na Europa, a liberdade de expressão nunca foi realmente, bem, certamente não é constitucionalizada em muitos países. E agora, durante esta guerra, ela está sofrendo um grande impacto em muitos países europeus. Então há essa ironia, certo? Arabas Vorschnorte grande para Georgette Funlica XP Grandgerbud. Gladstone Disturnied. Across the globe, along with the United States. And on the other hand, in order to achieve this, E por outro lado, para alcançar esse objetivo, eles estão esmagando a liberdade de expressão. Os elementos de uma república que são tão vitais para um sistema republicano. E ao mesmo tempo estão ignorando a degradação, por assim dizer, da Ucrânia, que passou de um sistema republicano fraco para um sistema autoritário fraco. E isso precisa ser encoberto. E novamente voltamos ao que você estava falando, sobre o que não se pode falar. Isso só começará a ser discutido quando as pessoas estiverem se preparando para abandonar a Ucrânia e Zelensky. Temos visto isso acontecer no último mês, especialmente na última semana. Então descobrimos que, na verdade, o idealismo não é tão idealista assim, certo? Na realidade, eles estavam dispostos a sacrificar seus ideais para alcançar esses objetivos. Claro, temos um problema muito maior, certo? No sentido de tentar discernir até que ponto os ideais, ou seja, o ideal do republicanismo, realmente impulsionam as coisas. Porque, é claro, ao expandir a OTAN, você também expande a esfera em que o complexo militar industrial ocidental pode vender suas armas, fazer outros tipos de negócios e tirar negócios da Rússia. Então, na verdade, há uma espécie de tensão em todo o sistema. E é isso que está vindo à tona. A realidade do realismo está se manifestando no processo de tentar implementar isso, certo? Porque você vê os belgas resistindo ao risco de comprometer a Euroclear, os franceses financiando os russos enquanto lutam contra os russos, e ao mesmo tempo pedindo uma escalada contra os russos. Então tudo isso é muito nebuloso. E a gente se pergunta, sabe, eu tenho dificuldade em discernir o que desempenha um papel maior. É a ideologia ou são os fatores econômicos que impulsionam isso? A expansão da OTAN, por exemplo, é obviamente algum tipo de combinação. Mas a tentativa deles de negar que o realismo realmente existe os levou a se chocar com o realismo em outro país onde o idealismo simplesmente morreu. E esse país é a Rússia, certo? In another country where idealism just died, and that's Russia, right? The idea, so a single-minded devotion to a particular ideology. Então, uma devoção obstinada ao realismo, uma ideologia específica, desapareceu na Rússia, e eles se tornaram uma espécie de hiperrealistas. Pode-se até dizer que, em alguns casos, realistas um tanto cínicos, mas ainda assim realistas. E eles certamente tomaram muito cuidado para que a aliança militar mais poderosa do mundo se espalhasse por todas as suas fronteiras ocidentais. E isso não é apenas uma questão de realismo, aliás. Gostaria de acrescentar, estamos em aula de lista de Mearsheimer, que, veja bem, os russos observam a China. A China, se você observar pela ótica do realismo, tende a focar mais em capacidades do que em intenções, até certo ponto. Então, se você olhar para a China, suas capacidades em termos de poder militar, poder econômico e assim por diante, ela provavelmente está se aproximando, se não ultrapassando, da Europa. Talvez não da OTAN, porque isso inclui os Estados Unidos, mas certamente está chegando a esse nível de poder e continuará assim nas próximas décadas. Portanto, há uma razão realista para os russos serem um pouco cautelosos.
Mas, na prática, não vemos tanta cautela assim, se é que essa palavra existe. E acho que um dos motivos é que não há uma longa história de conflito com a China que tenha criado, dentro da cultura política e estratégica russa, o tipo de desconfiança profunda que eles têm em relação ao Ocidente. An intense wariness of the West. So, even in the heydays of Então veja, mesmo no auge da Rússia, a perestroika, os acordos de controle de armas e até o período pós-perestroika sob Yeltsin, chegou-se a falar sobre a possibilidade de a Rússia ingressar na OTAN. Mas sempre houve uma grande parcela da população muito desconfiada disso por causa do que eu chamo de cultura de vigilância de segurança. E isso acaba intensificando o elemento realista. Se você juntar essas duas coisas, a preocupação realista com a posição geoestratégica de ter a OTAN ao longo das fronteiras, mais o padrão histórico de ameaças à Rússia vindas do Ocidente. A Ucrânia se torna crucial, certo? Porque ao observarmos os 3 momentos-chave da história russa nos quais eles tendem a se concentrar em termos da ameaça russa eterna, a Ucrânia está no centro disso. in terms of the eternal Russian threat, perhaps you could look at the Western threat, you could perhaps look at it that way. Talvez você possa encarar a ameaça ocidental dessa forma. Veja a invasão apoiada pelos poloneses durante a Smuta, o tempo de dificuldades, no início do século XVI. Depois, é claro, na época de Hitler, certo? Porque uma das principais rotas de invasão dele passava pela Ucrânia. Uma seguia para São Petersburgo, outra em direção a Moscou e outra para Kiev. A invasão polonesa durante a Smuta também passou por Kiev, e o falso Dmitry, que liderava um pequeno exército organizado pelos poloneses, reuniu forças à medida que avançava pela Ucrânia e entrava na própria Rússia, rumo a Moscou. Ele agregou bandos de cossacos e criminosos, além de alguns patriotas russos que acreditavam que ele era o legítimo sucessor ao trono. E então o outro evento crucial é a invasão napoleônica, que veio através do que hoje é a Bielorrússia, ao lado da Ucrânia, e na qual o Ocidente também se concentrou ao tentar fomentar as revoluções coloridas. Assim, todos esses episódios da história, sabe, se você for à Rússia, assistir à TV russa pela internet, for a um balé russo, a uma ópera russa, você vai se deparar constantemente com esse tema da Smuta e da ameaça militar que emana do Ocidente. E isso também se refletiu na política interna. Quer dizer, mídia externa. There was an external threat, military threat. This was often coupled in throughout Russian history by... Ao longo da história da Rússia, isso frequentemente veio acompanhado de esforços das potências ocidentais para tentar influenciar o país, moldá-lo, enfraquecê-lo. Fosse no século XVIII, quando potências ocidentais se aliaram a elementos dentro do Palácio de Inverno para manipular e influenciar disputas de sucessão. Fosse quando os alemães financiaram Lenin e outros revolucionários antes da Revolução, e depois nos meses que antecederam o golpe bolchevique. Ou ainda quando o Vaticano, ao menos moralmente favorável e certamente em níveis mais baixos, no âmbito da Igreja Católica na Polônia, arrecadava dinheiro para apoiar o exército do falso Dmitry, que entrou na Rússia pela Ucrânia. Isso levou ao surgimento de uma espécie de cultura de vigilância e segurança dentro do país. This has led to a sort of having a security vigilance culture inside the country, and so when relations with the West are bad. E assim, quando as relações com o Ocidente estão ruins, há uma tendência de endurecer o regime interno. O que frequentemente acontece, e vimos isso novamente nas décadas de 1990 e 2000, é que por um lado tentamos promover um regime mais liberal na Rússia, e isso se torna um objetivo central. Está ligado a todo esse projeto europeu de que temos falado, de espalhar o republicanismo pelo mundo. Mas ao mesmo tempo, ultrapassamos os limites e tomamos medidas militares ou geopolíticas, como a expansão da OTAN. Isso imediatamente acende um sinal de alerta na Rússia sobre o potencial de distúrbios internos fomentados pelo Ocidente. Assim surge esse processo cíclico em que a Rússia se afasta do Ocidente e depois volta a se aproximar. Algum tipo de democratização, liberalização, republicanização, chame como quiser, começa a ocorrer.
Mas então os elementos no Ocidente usam isso para tirar proveito da Rússia ou tomar medidas que, militar ou geopoliticamente, ameaçam a segurança nacional ou os interesses nacionais russos. E então surge um conflito, e eles meio que se fecham novamente. Voltam ao estado autoritário ou autocrático original, seja qual for o termo que se queira usar, dependendo da época. E então todo o processo começa de novo. Já passamos por 3 ou 4 ciclos disso. Tende a se repetir. Areas employment e muito estranho, Petror, e o que é que o teu claral da reforma racial. There's sort of a cultural effect of all this in the West, and that is basically. E isso é basicamente um tipo de russofobia cultural. A ideia de que os russos são incapazes de democracia quando ela está fracassando, quando a liberalização está fracassando ou quando há um conflito. Então o argumento se torna: os russos são culturalmente incapazes de democracia, são inerentemente autoritários, está nos genes russos. Portanto, precisamos erguer um muro e nos proteger contra o urso russo, que a qualquer momento vai atravessar e tentar espalhar sua visão autoritária. E é uma espécie de imagem espelhada. Em vez de os europeus do Ocidente tentarem impor democracia e liberalismo à Rússia, seriam na verdade os russos que estariam supostamente prestes a transbordar para espalhar um regime autoritário e tomar o controle do Ocidente. Então é na verdade uma espécie de espelhamento meio bobo. Kind of silly, really, mirror imaging, and it's a result. It's sort of fallback position. E isso é resultado. É uma espécie de posição de recuo, uma posição padrão. Se você não pode ou não quer reconhecer que a Rússia tem interesses nacionais legítimos, não importa que tipo de regime ela tenha, autoritário ou liberal, ela ainda assim terá seus próprios interesses nacionais. E por causa da história e também por razões práticas e militares, eles não vão querer uma grande aliança militar se estendendo por toda a sua fronteira ocidental. Acho que foi George Shultz quem disse, em uma formulação clássica do realismo, que os países constroem sua segurança e suas políticas externas não com base em intenções, mas com base em capacidades. Então o Ocidente poderia, como fez durante todo o processo de expansão da OTAN, dizer, bem, nós não estamos mirando na Rússia. Eles estavam simplesmente tentando expandir a esfera democrática e trazer outros países que fazem parte do Ocidente para dentro da arquitetura ocidental de segurança, política e economia e assim por diante. E isso não tem nada a ver com a Rússia, nada a ver com mirar na Rússia. Portanto, a Rússia não deveria se sentir ameaçada por isso. Mas isso é loucura, claramente absurdo. Sabe, eu costumava dizer aos meus alunos há 15 ou 20 anos, quando dava aulas nos Estados Unidos, apenas imaginem se houvesse um exército, se a Rússia, se a União Soviética, ou a Rússia de alguma forma sem a União Soviética, tivesse vencido a Guerra Fria. E eles de alguma forma formaram uma aliança na América Latina, uma aliança de segurança na América Latina e talvez até na Europa. E a Rússia e os Estados Unidos não faziam parte dessa aliança de segurança. E então houve um golpe no Canadá. Quero dizer, na Ucrânia, quer dizer, no Canadá, certo? E houve um golpe no Canadá que levou ao poder alguns canadenses francófonos que não gostavam dos anglófonos, certo? Qual seria a reação do governo dos Estados Unidos? Haveria 200 mil soldados em Ottawa em 2 semanas. Essa teria sido a reação. Então eu não sei por que as pessoas, sinceramente, sabe, você encontra pessoas assim. Bem, de novo é uma expressão clássica. Eu li isso. Acho que foi um tweet ou talvez um vídeo em que Michael McFaul, o ex-embaixador dos Estados em Moscou e assessor de segurança nacional de Obama, fez essa declaração. Não é algo novo, ele já disse isso muitas e muitas vezes, mas ele estava repetindo que Putin não tem medo e que ele sempre personaliza a questão. É Putin, não Rússia. Bem, se você fala apenas de Putin, pode ignorar todos esses fatores históricos e culturais, dos quais ele tem um conhecimento muito limitado, porque não os leva a sério, assim como os fatores geoestratégicos e políticos, e se concentrar apenas na personalidade. A ideia é, se Putin não fosse um cara tão ruim, não estaríamos enfrentando esses problemas.
Mas o fato é que Putin tem medo, não da expansão da OTAN, mas da democracia. Not of NATO expansion, but he's afraid of democracy. And this entirely ignores the fact. E isso ignora completamente o fato de que a Rússia tem relações muito boas com a Índia, a maior democracia do mundo. A Índia é membro do BRICS e tem estado muito próxima da Rússia nos últimos anos. A Rússia também mantém boas relações com a Hungria, porque a Hungria não está fortemente envolvida nesta guerra, e relações melhores com a Eslováquia. Ela tem boas relações com a Sérvia, porque esses países, embora sejam membros da OTAN e Estados democráticos, não estão profundamente engajados na guerra entre OTAN, Rússia e Ucrânia. Portanto, é um tipo de mito dizer que os russos não conseguem se dar bem com países democráticos. O que eles não conseguem aceitar é ter uma grande aliança militar ao longo de sua fronteira ocidental. É isso que eles não conseguem aceitar. That's what they can't get along with. Você pode colocar a Mongólia nessa categoria, porque eles estão se democratizando muito bem, e é um país sem saída para o mar, espremido entre a China e a Rússia. Então essa nossa ideologia sugeriria que os chineses e os russos odeiam a democracia e a temem tanto que tentariam esmagá-la. Mas nem os chineses nem os russos parecem se importar com as reformas democráticas que estão acontecendo lá. Então, novamente, acho que a variável secreta sobre a qual não podemos falar, talvez o maior problema, é a OTAN, o maior bloco militar, que poderia ser uma das consequências. Mas também acho que isso volta ao que você disse no início sobre autoilusão. Se definirmos a OTAN como uma força do bem, isso se torna a condição para que a hegemonia seja vista como algo ótimo para todos, para ser um hegemon benigno. Então a OTAN é uma força do bem. Mesmo nos anos 2000 e além, toda a ideia de que a Rússia teria medo da... Bem, isso é absurdo. Obviamente somos uma força do bem. Apenas trazemos estabilidade às suas fronteiras. Mas a OTAN sempre teve essa tarefa muito estranha de ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, via sua missão como deter a Rússia. Ao mesmo tempo, precisava tranquilizar a Rússia de que a OTAN não está aqui por causa dela. E às vezes era possível ver esse equilíbrio entrar em choque em tempo real. Nos anos 1990, tínhamos debates mais honestos sobre as consequências da expansão da OTAN antes que a decisão fosse tomada. Mas uma vez que as pessoas começaram a falar sobre expansão, o argumento passou a ser que isso não representava realmente uma ameaça para a Rússia. Era um bloco pacífico, liberal e democrático, o sonho de Fukuyama. Mas ao mesmo tempo, se a pergunta fosse colocada, bem, e se isso alienar a Rússia e gerar caos, fortalecendo forças nacionalistas? Então havia pessoas como Madeleine Albright dizendo, bem, então a OTAN está lá, temos a Rússia mais ou menos cercada. Ou seja, querem as duas coisas. A OTAN não é direcionada contra a Rússia, nada a temer. Mas se algo acontecer, então temos a OTAN, a apólice de seguro, pronta para agir contra a Rússia novamente. E sabe, independentemente da posição que se adote sobre a guerra na Ucrânia, é preciso reconhecer algumas das preocupações passadas da Rússia, porque dissemos que a OTAN nunca seria usada contra ela. E agora estamos investindo tudo o que temos nessa guerra para buscar a derrota estratégica da Rússia. Claro, sim, podemos dizer que, bem, a Rússia não deveria ter invadido a Ucrânia. Justo. Mas ainda assim, a OTAN está ali na competição por segurança. Agora há um enorme bloco militar, e mesmo assim não há reconhecimento de que talvez isso fosse uma preocupação. Sim, sobre algo que você disse sobre a Europa acreditar que transcendeu sua história. Acho isso interessante porque você passou por parte dessa história. E para os russos, eles veem isso de forma muito diferente. Tenho a impressão de que eles percebem um senso muito mais forte de continuidade histórica. Ou seja, se olharmos para a Ucrânia, por exemplo, quando os alemães estavam em guerra com os russos na Primeira Guerra Mundial, eles encerraram o conflito com o Tratado de Brest-Litovsk. E isso foi apresentado na Alemanha como uma forma de libertar os eslavos orientais do domínio da Rússia.
Mas não, acho que praticamente todo historiador concordaria que isso foi, na verdade, uma fachada. Não para libertá-los da Rússia, mas para substituir a dominação russa pela dominação alemã. E, novamente, isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, houve o mesmo ressurgimento da mesma retórica. Vamos libertar o povo das mãos russas. Mas, mais uma vez, isso resultaria em dominação alemã. E agora vimos, pela terceira vez, a partir de 2013 e 2014, a mesma ideia. Estamos aqui para ajudar a Ucrânia para libertá-la da dominação russa. E todos esses fatos foram ignorados, como o de que a maioria não queria um golpe, quando os próprios ucranianos sugeriram em 2013, vamos fazer um acordo trilateral. Assim, não seremos dominados pela Rússia, mas teremos um pé em ambos os campos. Não, a UE foi muito explícita. Você tem que estar sob a UE. Então não sei. Simplesmente não vejo isso. Consigo entender as preocupações russas sobre o motivo de eles não aceitarem essa ideia de que estamos apenas tentando ajudar a Ucrânia. Acho que há muitas evidências agora. De fato, se você ouvir os oficiais da OTAN falando atualmente, assim como os da OEP, eles veem os ucranianos essencialmente como um grande escudo. Se conseguirem trazê-los para a órbita da OTAN, sob controle ocidental, então poderão ser usados contra a Rússia. Então não sei, acho que a continuidade histórica é bastante óbvia. Mas como você entende a relutância em se engajar na diplomacia com os russos agora? Porque isso é um pouco de uma ruptura com a UE. Se você for ao cerne da identidade da UE, a ideia principal era, sabe, nós não enviamos armas para países em guerra. E também, sabe, a primeira coisa que se faz quando há um conflito, em qualquer lugar do mundo, é pelo menos sentar e começar a conversar. Esse é o primeiro passo para resolver qualquer conflito. Desta vez, porém, o chefe da política externa da UE, bem, o ex-chefe Borrell, disse que isso seria resolvido no campo de batalha. E nos últimos 3 anos e meio, nós praticamente boicotamos a diplomacia. Como você vê isso se encaixando ou o que isso diz sobre a lógica da UE? Há muitas ironias aqui também, porque basicamente o que isso reflete, na minha opinião, é a perda de soberania na Europa, a subordinação da Europa aos interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão dispostos a se envolver em mais jogos de risco, até certo ponto, porque estão mais distantes da linha de frente, por assim dizer. Neste caso, temos uma verdadeira linha de frente na guerra da Ucrânia. Mas, em geral, entre a Europa e a OTAN, e entre a União Europeia e os países fora dela, há uma ironia aqui. Por um lado, eles estão abrindo mão de sua soberania para se subordinar aos Estados Unidos. Por outro lado, estão abrindo mão de sua soberania novamente. Os Estados nacionais da UE e da OTAN estão entregando-a a essas grandes organizações internacionais que supostamente representam a chamada comunidade democrática. Mas, ao mesmo tempo, essas organizações estão profundamente divididas. Veja, por exemplo, os gastos com defesa, de acordo com o princípio da OTAN, Torger está doido por seu PIB militares. Se você observar os 6 países que mais gastam, são a Polônia, os Estados Bálticos, a Finlândia e depois a Grécia. Veja, 5 deles fazem fronteira com a Rússia, então é possível entender que eles têm um tipo de interesse realista em cumprir esse padrão. São os únicos que gastam mais de 2%. O outro, a Grécia, está gastando esse dinheiro simplesmente para se proteger da Turquia e para tornar mais provável que haja algum tipo de ação do artigo 5 se algo acontecer em Chipre. Então, novamente, por estarem mais próximos da fronteira, isso é uma manifestação de pensamento realista, certo? Quanto mais perto estamos da fronteira russa e da ameaça potencial, mais estamos dispostos a sacrificar financeiramente para fortalecer a OTAN diante de qualquer problema futuro. Por outro lado, os Estados Unidos são uma grande potência distante, e eles realmente não precisam,
Bem, você sabe, quando chega a hora da verdade, a questão eterna é: Washington estará disposta a arriscar Nova York para proteger Varsóvia, para proteger Riga, para proteger Tallinn? Então, novamente, não comi crowd me segnando, Jeffers if you're telling me. Calculus that may not work well, and so essentially what happened here was E essencialmente o que aconteceu aqui foi que todos, os Estados Unidos e a Europa, em vez de agirem como potências realistas, acabaram presos em sua própria autoilusão, em sua própria demagogia sobre a democratização. E assim colocaram a Ucrânia como uma espécie de cordeiro sacrificial, certo? Empurraram a Ucrânia para os braços do urso russo ao organizar um golpe e, depois do golpe, apoiar a guerra civil de Kiev contra o Donbass, majoritariamente de língua russa. Depois, usaram o Acordo de Minsk como uma espécie de disfarce para se rearmar, instalando 14 centros da CIA ao longo das fronteiras com a Rússia e permitindo que os ucranianos movessem tropas para perto da fronteira russa, recusando-se a discutir a ideia de estacionar mísseis de cruzeiro ali, recusando-se a concordar em não posicionar mísseis de cruzeiro na Ucrânia. Todas essas coisas basicamente provocaram os russos. E é por isso, claro, que há essa repetição constante, esse mantra na mídia ocidental. Toda vez que mencionam a guerra, falam sobre a guerra não provocada de Putin. A guerra não provocada de Putin. Isso é repetido constantemente porque, de fato, esses meios de comunicação sabem que a guerra foi provocada. Então, para encobrir isso, eles precisam continuar falando sobre essa guerra não provocada. Outro aspecto aqui é que, com a expansão da OTAN, ainda mais, aproximando-se das fronteiras russas, países que tiveram conflitos passados com a Rússia agora estão envolvidos novamente, independentemente de quem teve a culpa, certo? A Polônia teve conflitos com a Rússia. Houve 4 partições da Polônia. O que muitas vezes é esquecido quando falam sobre a Rússia particionando a Polônia é que potências europeias participaram dessas partições. Áustria, Hungria e assim por diante. Então, isso não foi apenas uma operação russa. Estônia, Letônia e Lituânia também têm motivos para desconfiar do poder russo. A Finlândia nem tanto, porque parece ter superado essa questão ainda durante a Guerra Fria. Quando esses países se tornaram membros da OTAN, os 4 estados bálticos e a Polônia antes da guerra na Ucrânia, a Finlândia depois da guerra na Ucrânia, junto com a Suécia, eles tentam impulsionar esse elemento russofóbico que existe na Alemanha Ocidental, embora às vezes ele permaneça mais política do que no leste europeu. E assim, eles tendem a inclinar a balança a favor de uma maior russofobia dentro da web e dentro da OTAN, o que também ajudou a provocar esse conflito. E agora vemos essa dinâmica chegando ao seu auge, com Kaja Kallas sendo a ministra das Relações Exteriores da UEMEIB, entre outras coisas. Portanto, novamente, é uma situação muito conflituosa que só pode ser resolvida levando em conta os interesses de todos os países, incluindo os do outro lado. Neste momento, o Ocidente está completamente relutável em fazer isso. E parte disso tem a ver com a degradação da democracia em nosso próprio quintal. Sim, mas ainda assim, acho que nos Estados Unidos há um pouco mais de pragmatismo, porque consigo ver que eles entendem a posição americana. Ou seja, a partir de 2014, viu-se essa decisão sendo tomada. Vamos usar os ucranianos para enfraquecer a Rússia. Como você disse, e isso foi confirmado pelo New York Times e outros meios de comunicação, desde o primeiro dia após o golpe, a CIA estabeleceu uma parceria com os serviços de inteligência ucranianos para usá-los como ferramenta contra a Rússia. Eles até tiveram que reconstruir esses serviços do zero, já que as agências de inteligência ucranianas anteriormente trabalhavam com a Rússia, e de fato eram favoráveis a ela. Então era muito óbvio que esse era o objetivo desde o primeiro dia,
muito antes de a Rússia intervir de qualquer forma. E é também por isso que os Estados Unidos se opuseram à implementação do Acordo de Minsk, porque o objetivo não era encerrar o conflito, mas sim fortalecer um procurador ucraniano e manter as hostilidades em andamento. E veja, isso foi confirmado por vários líderes norte-americanos também, de Romney a Keith Kellogg. Mas ainda assim, percebe-se esse pragmatismo americano. Quando a aposta foi perdida, ou a guerra foi perdida, há um certo ajuste à realidade. Isto é, transferir tanto a responsabilidade quanto as consequências para os europeus, para criar mais distância. E novamente, Trump está se vendendo como um pacificador que simplesmente não conseguiu concluir o que queria. Então, veja, isso é bastante racional. Consigo entender por que essa é a abordagem que eles estão adotando. Eu provavelmente teria aconselhado o mesmo, no sentido de se distanciar de uma guerra fracassada. Mas na Europa, eu estava esperando. Quando se vê o fim da guerra, eu esperava ver uma mudança na narrativa. Arestovich, o ex-assessor de Zelensky, destacou isso. Tivemos uma enorme campanha de propaganda por um tempo. Mas não podemos fingir que ainda estamos vencendo quando toda a força à tona. Precisamos começar a mudar a narrativa agora, para que o público se acostume com a ideia de que as coisas não estão indo por esse caminho. Mas na Europa, isso não está acontecendo de forma alguma. Ainda seguimos com a retórica de que foi algo não provocado. Putin ainda é Hitler, a Rússia ainda quer restaurar a União Soviética. Bem, se essa é a narrativa, se o adversário não tem interesses ou preocupações legítimas, e é apenas pura maldade, então não é possível haver qualquer tipo de compromisso. Então nada está sendo feito. Acho que realmente vai afundar junto com o navio dessa vez. Houve uma entrevista interessante, uma coletiva de imprensa recente, com Orbán e Trump. E Orbán senta-se ao lado de Trump e faz o ponto. Ouçam, os europeus, normalmente eles só enviariam alguma ajuda humanitária. Foi o Biden quem os deixou todos exaltados e comprometidos a lutar contra a Rússia até o fim. E sabe, era como se disséssemos, precisamos pôr um fim a isso. Então acho que isso está muito correto. Só que eu não sei, não vejo nenhuma correção do lado europeu. E isso não faz sentido algum. Na verdade, tive um debate aqui na Noruega com a ex-ministra das Relações Exteriores, e ela sabe, qualquer fato que contrariasse a narrativa era recebido com gritos. Ah, isso é, sabe, você aceitou propaganda russa. Então se eu dissesse, bem, a maioria dos ucranianos quer negociações com a Rússia, por que estamos boicotando a diplomacia? E veja, isso é de acordo com o Gallup. Mas o Gallup não é uma fonte confiável. Quero dizer, é uma das maiores organizações de pesquisa de opinião. É americana. Nunca ouvi ninguém questionar a credibilidade do Gallup. Eu destaquei que, mesmo do lado americano, Trump, em pelo menos 2 ocasiões, disse que a OTAN provocou a guerra. Você pode fazer uma busca rápida, vai encontrá-lo falando sobre isso no YouTube. Não, ele nunca fez tal comentário. É tudo falso. Quero dizer, é um afastamento completo e total da realidade, apenas para proteger a narrativa de qualquer fato prejudicial. É bem triste de ver. Enfim, só mais uma última pergunta. Como você vê isso em termos de, já que mencionou a dependência em relação aos Estados Unidos, quão importante você acha que isso é para explicar parte do que podemos chamar de declínio ou até comportamento autodestrutivo dos europeus? Porque há 20 anos havia quase paridade entre os Estados Unidos em poder econômico. Os líderes europeus falavam em soberania, ou melhor, chamavam de soberania estratégica e independência europeia, que no jargão da UR significava mais independência em relação aos Estados Unidos. Mas o que vemos hoje é dependência e um comportamento de vassalagem, a ponto de Macron ter alertado sobre isso por anos. Como você interpreta essa dependência na explicação de algumas das políticas europeias?
Bem, primeiro vou voltar à sua declaração anterior, porque acho que há algumas coisas importantes a dizer ali. Acho que há um elemento de autoilusão, mas essa autoilusão se espalha além da elite. Eles criaram um problema político para si mesmos internamente. Vem promovendo essa propaganda de que a Rússia vai conquistar a Europa, de que Putin quer recriar o Império Russo. E agora isso é acreditado em certas partes da população. Há outros que entendem que isso está sendo dito por motivos políticos, e eles ou vão concordar com isso porque estão politizados, ou não. Então eles criaram uma atmosfera na Europa com a qual agora precisam se conformar. O outro aspecto é que investiram tanto, colocaram tanto dinheiro nesse projeto da Ucrânia, que perdê-lo significaria arriscar sua queda do poder. Basicamente estão tentando evitar o que aconteceu nos Estados Unidos. Os americanos, por outros motivos, mas também por causa da guerra na Ucrânia, votaram em Trump. E a liderança europeia está basicamente alinhada com o governo Biden. Não houve conflitos significativos entre eles, seja em termos de política interna ou de política externa, na forma como o governo Biden atuou e como os líderes europeus atuaram. Então eles veem Trump como uma espécie de aviso inevitável, e, portanto, a paz deve ser evitada porque Trump está apoiando a paz e Trump precisa ser derrotado porque isso tem implicações internas para eles. A outra questão é, acho que um dos motivos pelos quais eles estão tão apegados à defesa barata, certo? Através da OTAN, a maioria desses países que mencionei antes não está pagando os 2%. Os Estados Unidos fornecem a maior parte da cobertura nuclear. E, com base nisso, os europeus puderam se acomodar confortavelmente e construir grandes economias e estados de orientação socialista que mantêm a população minimamente satisfeita. Mas agora esse problema é agravado pelo fato de que eles permitiram a entrada de todos esses imigrantes, o que custa mais dinheiro ao Estado para cobrir certas despesas e problemas. Então eles precisam disso. Precisam do tio Sam, o grande papai dos Estados Unidos, para continuar financiando sua defesa militar. E a única maneira de fazer isso é vencer a guerra na Ucrânia. Porque se a guerra na Ucrânia for perdida, há o perigo de que os Estados Unidos abandonem para sempre a política europeia. E é claro, tudo isso está novamente ligado à derrota de Trump e a garantir que não haja um sucessor de Trump que pense como ele ou como ele costumava pensar. Ele ainda pode estar pensando, segundo Witkoff, que há algumas conversas duras acontecendo, então veremos. Mas é uma mistura complexa de, você sabe, nesse caso, um pouco de interesse próprio. Eles estão vivendo às custas do tio Sam enquanto o tio Sam permitir. Por outro lado, eles se iludiram, assim como suas próprias populações, com essa propaganda sobre a necessidade de espalhar o republicanismo pelo mundo e derrotar aqueles regimes autoritários desagradáveis em Moscou, para que o processo possa continuar. Mais uma vez, é uma explicação multifatorial para tudo isso. Bem, obrigado por reservar um tempo para conversar comigo hoje, para compartilhar suas ideias. Onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho? No meu site, seja em gordonham.com ou no meu Substack chamado Considering Russia and Eurasia, publico artigos sobre diversos assuntos, desde política russa e eurasiática, até cultura russa, relações entre os Estados e a Rússia e assim por diante. Bem, vou deixar um link para isso na descrição. Então, mais uma vez, obrigado e tenha um bom dia. Certo, Sepper Brajor, Quiz de Glen.